aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Geice e hoje o nosso vídeo tá um pouquinho diferente. Eu que vou entrevistar o professor aqui do canal Melodias e Riffs, o Kia. Opa, valeu galera, que bom que vocês estão participando. Estamos aqui com mais um podcast bem legal para vocês. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a minha história. Então a gente vai estar meio que me interrogando aqui, fazendo algumas perguntas e eu vou estar respondendo. Eu espero que esse vídeo inspire vocês e vocês, a partir da minha história, também consigam evoluir na música e usar essa história como inspiração para vocês. Então, antes de começar a sua história mesmo, fala pra galera um pouco da onde você é. Então, galera, eu sou daqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a minha vida toda. Então, nascido, crescido e criado aqui em Ribeirão Preto. E como que foi assim, que surgiu o seu interesse na música? Você tinha alguma referência? Como que foi isso? Então, galera, quando eu comecei na música, foi por influência da minha família. Eu até preciso descobrir da onde veio esse interesse para minha mãe, mas o meu lado materno que puxou eu para música. Então minha mãe sempre foi musicista, em casa sempre teve instrumentos, tinha teclado, violão, baixo, acordeão, ela sempre tocou vários instrumentos. E ela que puxou isso pra gente, que acabou incentivando a gente a tocar algum instrumento. E como eu sou o filho mais novo, então meu irmão mais velho, quando eu me entendia por gente, ele já era músico, já era tecladista também por influência da minha mãe. E como que você começou a aprender? Você fez aula com algum professor, em alguma escola? Como que foi? Então, quando eu comecei na música, a minha mãe me ensinou os primeiros acordes, como eu falei que foi por incentivo dela que a gente se tornou músico. Ela também não só incentivava, como ela passava os primeiros acordes para todo mundo. Então ela falou assim, qual instrumento que você quer tocar? Eu sempre falava, eu quero esse, quero o teclado, já que meu irmão tocava esse instrumento e era o que eu estava mais na minha vista. Então eu sempre falava que queria aprender a tocar teclado. Mas ela falou, não, seu irmão já toca teclado, então vai tocar outro instrumento. Ela sugeriu o violão. Na verdade eu não tive muita escolha. Ela falou, pega esse aqui que seu irmão já toca, então estuda violão mesmo. E ela me ensinou, se eu não me engano, o hino acho que é das crianças, não construa sua casa na areia, que cantava na igreja. Ela me passou 3 acordes, que é justamente o método que eu utilizo para ensinar o pessoal a tocar de ouvido, e que também eu passo as músicas no canal do YouTube com 3 acordes simplificado. Então, antigamente eles chamavam de primeira, segunda e terceira. Ela falou, aprende esses 3 acordes. Eu lembro até as notas que era. Era Lá maior, Ré maior e Mi maior. Ela me ensinou esses 3 acordes e falou para mim treinar. Eu treinei, na outra aula ela foi e colocou essa música. Só que não tinha cifra bonitinha. Ela simplesmente, como era todo mundo no ouvido que tocava, eu começava a tocar, ela falava Mi, Ré, Lá. Ela ia ditando as notas que eu tinha que tocar. Então dessa forma eu fui aprendendo e aprendi as minhas primeiras musiquinhas dessa forma com ela ensinando. Legal. E na igreja, acho que todo mundo que está na igreja, sempre que nasce uma criança, acho que os pais já ficam pensando, tipo, o que ele vai fazer na igreja? E para você já foi mais fácil, porque sua mãe já tocava na igreja, né? Sim. Então, automaticamente, meio que você também seguiria esse rumo. Mas você acha que, tipo, se não fosse isso, teria outra coisa para você fazer? Que você goste, assim, na igreja, de fazer na igreja? Eu não sei, porque como eu já comecei diretamente com a música, eu não tenho a mínima ideia do que eu poderia fazer. Quem sabe, talvez pelo fato do meu pai ser diácono na igreja, trabalhou muito tempo com a mocidade, talvez eu seria, sei lá, algum pregador, alguma coisa assim, mas também não dá para saber porque a música foi muito mais forte e aconteceu muito antes. Inclusive, hoje em dia eu tenho muita dificuldade de falar, principalmente se fosse para pregar, eu não me imagino pregando, mas como é o padrão e o típico que a maioria das pessoas faz na igreja, talvez eu iria para esse rumo, até porque vários nossos amigos de infância viraram pregadores. Então, não sei. Seria isso mesmo, né? Mas e aí depois, você começou a fazer algum curso ou você, tipo, continuou com a sua mãe? Não, então, na época não existia internet igual hoje em dia, tinha revistinha,
Mas a gente também não comprava revistinha, era só o pessoal que tinha mais dinheiro ou que tinha mais contato, até porque eu não conhecia essas revistas na época. E eu só via elas por conta de alguns amigos que aparecia. Era revistinhas com cifras, bem simples, que era o auge, vendia em banca de jornal. Aquelas revistas pequenininhas, assim? Isso, pequenininha. Eu não cheguei a pegar essa época, tá? Mas eu já vi, acho que quando a gente casou, né? Sim, eu tenho algumas ainda sem capa, amarela. Tá até amarela. E aquelas foram presentes que eu ganhei de amigos, mas não são coisas que eu comprei, tipo, até porque eu não sabia que existia, eu fui descobrir isso bem mais pra frente. E o pessoal comprava muitas revistinhas para tocar na rua. Aí vinha, por exemplo, pop rock, vinha algumas musiquinhas do Legião Urbana, de algumas bandas, você aprendia algumas musiquinhas e pronto. E aí qual que era o problema? Como eu não tinha esse contato, e minha mãe também não tinha muita paciência em me ensinar, até porque eu não estudava, tipo, eu era relaxado demais. Então, por eu ser relaxado demais, não estudava, levava, como eu era criança, eu levava a vida meio querendo brincar mesmo, sem foco. Então apareceu a oportunidade de eu entrar num curso pela prefeitura. É tipo um projeto social, uma ONG, não sei o que é aquilo, que era da prefeitura. E aí ela me inscreveu, só que era violão erudito, violão clássico. E foi ali que eu comecei a estudar violão mesmo formal. Foi o meu primeiro curso, foi fazendo violão erudito. E você gostava desse curso? Eu gostava dos amigos, porque... Ia lá só pra conversar, né? Mas acho que isso é o que mais cativa. Não é que eu não gostava de violão ou de música, era bem legal tocar também, mas como eu conhecia algumas pessoas, a gente sempre ia junto, conversando, voltava, conversando. E além disso, a gente tinha algumas apresentações que era muito legal. Essas apresentações que a gente fazia de tempo em tempo para os pais, às vezes a gente viajava para apresentar, era o que motivava, porque quando você é mais novo, você quer isso, você quer estar se apresentando para ganhar elogios e aplausos, que faz parte, e também tem a questão de ter os amigos, e eu também comecei a pegar gosto por aquilo, mas o professor era bem bravo, eu nunca esqueço disso. E como era um projeto social, não era particular, ninguém estava pagando, então ele dava uns berros, uns gritos com o pessoal, porque a gente também ficava conversando, varzeando lá na aula. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu comecei lá com 14 anos. Ah, bem novinha. Bem novo, eu comecei com 14 anos. Eu acredito, eu sempre falo que eu comecei na música com 14 anos. Mas eu não sei quanto tempo que levou desde que eu comecei com a minha mãe, que ela me ensinou esses primeiros acordes. Eu não sei se chega a dar um ano ou menos. Se foi no mesmo ano, eu comecei com os 14. Se não, com a minha mãe, se for contabilizar, imagino que deva dar uns 13 anos, mais ou menos. Ah, tá, legal. E depois, qual foi o próximo passo ali que você falou? Você falou, não, eu acho que é isso mesmo. O que te fez querer continuar, sair do projeto social para dar um passo a mais? Então, na verdade, acho que foi um pouco da minha mãe também. Isso. Porque como a gente começou no projeto social, e minha mãe sempre tocou na igreja, de ouvido, ela tem um ouvido muito bom, ela regia o coral, então isso ajudava muito no ouvido dela, sempre teve contato com música. Então lá por ser uma escola, tipo um projeto que era só música erudita, violão clássico, ela achava que não era algo interessante. Porque a gente só aprendia lendo partitura, mas não servia para a igreja, porque eu aprendia a tocar umas musiquinhas, mas na igreja a gente não toca violão por partitura. O pastor simplesmente levantava e saía cantando, a gente precisava saber tocar de ouvido. Nessa época você já estava tocando lá na igreja com ela ou não? Não, ainda não. Aí aconteceu isso, eu tocava umas musiquinha, mas para ela era muito pouco, porque não estava dando, porque o intuito dela era eu aprender para tocar na igreja. Aí eu também já estava há um tempo lá no curso, já não estava me sentindo bem, alguns amigos também já estavam saindo, já estavam parando. Aí eu falei para ela do G7, seu primo. Eu via sempre ele tocando guitarra, eu achava lindo ele tocando guitarra, tocava muito bem. Aí eu falei para minha mãe, a senhora podia colocar eu para fazer aula com o Gessé, de guitarra. Daí ela falou, não, começa, eu vou conversar com ele, meu pai ainda falou, vou conversar com ele, mas já entra para tocar na igreja. Aí nesse meio tempo, antes de eu começar a fazer aula com ele, como eu já sabia os acordes maiores e menores, minha mãe colocou eu para tocar com ela.
Só que nessa época eu não sabia pestana, não sabia nada. Eu sabia os acordes maiores, menores, mas pestana nenhuma. Aí ela me levou para a igreja, me levava para a igreja, colocava uma cadeirinha do lado dela, e como ela toca teclado, ela ia editando essas notas. Então tava rolando o hino, ela achava o tom do hino, ia falando dó, lá menor, sol. Quando falava fá, eu não tocava, porque era uma pestana, mas dessa forma que eu fui evoluindo. Então ela ia editando as notas e eu ia tocando, acompanhando o que ela falava na igreja. E como que foi com um professor particular agora? Você teve uma visão diferente? Você falou, não, é isso mesmo? Como que foi? Sim, porque tipo a minha mãe, ela toca vários instrumentos, mas sempre tocou muito simples, tipo violão, ela sabia o básico também, tipo tocava de ouvido super bem, mas sem nada rebuscado, não fazia solos, é só a base mesmo. Então por conta disso, eu fui fazer aula com o Gessé, com seu primo, e aí foi outro universo, porque eu aprendi até as escalas, as famosas escalas pentatônicas, eu aprendi com ele. Então já foi um primeiro passo ali que eu aprendi uma coisa que eu nunca tinha visto. Tipo, eu vi ele solando, mas não tinha ideia de onde saía solos. E ele me apresentou muitos músicos, porque ele já tinha com muito contato com aquelas revistas cover guitarra. Então era um outro universo. Ele me apresentou muitos guitarristas, violonistas diferentes que eu não conhecia até então. Tipo as lendas até hoje da guitarra, Ed Van Halen, Joe Satriani, Steve Vai, que ele já ouvia muito esses caras. Então isso foi muito importante e me ensinou as escalas pentatônicas, que também me ajudou bastante no início. Tipo, apresentou algumas coisas bem legais. E aí você só fez aula com o Gessé? Não, estudei com vários outros professores, até porque na época, hoje em dia o GCE vive de música, trabalha com música, mas na época ele trabalhava no hospital. Acho que ele trabalhou lá, foi o primeiro emprego dele, não foi? Não sei. Pelo que minha mãe fala, acho que ele entrou lá na época da guardinha ainda, e ele trabalhou todo esse tempo. E nessa época, como ele não trabalhava com música ainda, agora ele trabalha só com música. Ele não tinha muito tempo, ele me dava aula de final de semana, até ele não dava aula para muita gente, se eu não me engano era eu e mais umas 2 pessoas no máximo, que pedia muito, porque ele não dava aula. E aí ele não podia mais dar aula por conta do trabalho, aí ele me sugeriu fazer aula com o professor dele, que é o Sérgio Pereira, que é um baixista, até procurem aí, que ele tem um projeto bem legal, que chama Baixo e Voz, que canta ele e a esposa, ele toca ele baixo e a esposa dele canta. Mas não tem violão, não tem nada, é só ele no baixo, fazendo acordes, harmonia, é bem legal esse projeto. E aí eu comecei a fazer aula com o Sérgio Pereira, aí foi outro universo também, porque o cara já era profissional, tinha sido professor do GCE, e foi quando eu comecei a evoluir. E a partir daí estudei com vários outros professores, até porque nós não tínhamos muita condição de fazer aula. Eu me lembro que era muito, muito difícil de fazer aula, então eu fazia tipo 2, 3 meses de aula, aí eu parava às vezes porque minha mãe não tinha condição. E era muito, muito cara a aula com o Sérgio Pereira nessa época, porque ele era muito bom, ele tinha muitos alunos, então eu fiz um tempo, meu pai me levava, me buscava, mas eu estudei com vários professores depois dessa forma, mas tudo picado. Mas desde então eu nunca parei de estudar, estudei a minha vida inteira, desde essa época, mesmo que picado, fazendo um pouco, parava 1, 2 meses, mas depois voltava. Mas desde então eu nunca mais parei de estudar. Isso já deve ter o quê? Tô com 30, 14 e uns 16 anos. E aí nessa época que você já estava viciado em música, que você não fazia mais nada da vida, só ficava estudando? Foi essa época mesmo. A época do GCE já foi assim. Isso aconteceu quando eu iniciei o curso, fazia as aulas com o GCE. Nas minhas férias, tipo, eu era novo, devia ter uns 15 anos mais ou menos. Nessa época eu estudava direto. E aí nas férias não tinha o que fazer, eu me trancava no quarto e estudava. Eu já cheguei a estudar 12, 14, até 16 horas num dia. Minha mãe brigava comigo para me comer, senão eu não ia nem comer. Ficava direto. E nessa época eu já tocava na igreja, então eu acordava cedo, ficava no quarto o tempo todo, o dia inteiro. Chegava à noite, minha mãe me chamava para ir para a igreja tocar. A gente ia para a igreja, tocava, voltava. Eu ia tocar de novo, minha mãe brigava para mim jantar, comia, dormia, no outro dia começava tudo de novo.
Então foi um tempo muito bom e foi a melhor época para me evoluir, para minha evolução, porque eu só fazia isso e dormia. Só tocava e dormia. E aí você falou que você já estava nessa época tocando na igreja. E como que foi que você começou a tocar? Foi sua mãe também que te arrastou? Para tocar na igreja? É. Na igreja sim, porque foi na mesma época que eu estava parando o curso de violão erudito. Então eu estava parando o curso, o primeiro curso que eu fiz, e nesse meio tempo eu comecei a tocar na igreja. Ela me levou para a igreja para tocar e ia editando as notas, então foi por influência dela. Mas desde que ela me colocou no curso de violão erudito, já era no intuito de eu começar a tocar na igreja, já que todo mundo tocava na igreja. E aí depois de estudar por tanto tempo, com tantos professores, como que foi que você resolveu a dar aula? Então, desde o começo eu já comecei dando aula praticamente. Depois do curso que eu fiz com o Gessé, que eu comecei a fazer as aulas com o Gessé, eu já comecei a dar aula. Isso eu tinha uns 15 anos. E aí o primeiro aluno meu foi o Zeca, inclusive, que é vizinho aqui. Sabe quem é, né? O filho da Áurea. Ah. Ele foi meu primeiro aluno. Ele me via sempre vindo para a igreja, porque nessa época a gente andava de pé quilômetros. Tipo, saía de lá, vinha para a igreja, da igreja para casa. De domingo eu ia umas 3, 4 vezes para casa, para a igreja, de a pé. E é super longe. E como eu sempre estava com o instrumento, com o violão nas costas, esse menino, o Zeca, ele me viu com o instrumento nas costas e falou, me via muito, imaginou que eu sabia muito tocar bem. Falou, você não dá aula para mim de violão? Na época eu não dava aula, eu falei, dou sim, mas eu não dava aula. E eu peguei, comecei a ir. Foi engraçado porque eu comecei a dar aula para ele, foi aparecendo outros alunos. E eu ia estudando com o Gessé e já ensinando o que eu estava aprendendo. Então, desde o começo, eu já comecei dando aula. Isso me ajudou muito na experiência para dar aula. E não só isso, também me ajudou a evoluir no instrumento, porque eu tinha que estudar para sempre estar na frente do aluno, para ele nunca me alcançar. Então, foi algo muito bom e que eu comecei já desde cedo. E aí, automaticamente, isso já deve ter influenciado na sua vontade de fazer a faculdade, né? Sim, quando eu entrei para fazer música, nessa época, como eu me descobri tipo, na música muito cedo, eu creio que isso também acabou anulando todas as outras possibilidades que pudesse ter como profissão. Então, desde o começo, como eu sempre gostei muito de música e já dava aula desde cedo, então eu imaginei, não, tem que fazer faculdade de música. Aí teve uma feira de profissões lá na UNAERP, que foi onde eu fui, para conhecer. Aí eu conversei com alguns alunos lá que estavam cursando, e aí eles me falaram um pouco mais sobre o curso, como que funcionava, e aí eu resolvi fazer faculdade de música mesmo. E não me arrependo nem uma gota, nem um pingo. Que bom, né? Porque a gente vê assim a profissão de músico como uma coisa banal, né? Assim, você faz música pra você se divertir, tocar com os amigos. Ninguém vê isso como uma profissão, né? Isso pra você não era uma barreira. Não, até porque como meus pais já sabiam disso, que eu gostava de música desde o início, eles sempre foram muito tranquilos, até porque na minha família eu fui o primeiro a fazer faculdade. Então ninguém tinha uma faculdade até então meus pais me ajudaram muito nesse processo. Então, para eles não era algo, muito complicado entre eu escolher o que eu queria fazer. Eu percebo que isso acontece muito nas famílias mais tradicionais e no pessoal que tem mais dinheiro. Porque eles falam, não, música é um hobby, não é profissão. Eu tenho vários amigos e vários alunos também que não faz música e acaba estudando outra coisa porque o pai não deixa. Tipo, o pai é advogado, é psicólogo e fala, não, você não vai fazer música porque música não dá dinheiro. E é um equívoco isso, eu sempre falo pro pessoal, você tem que fazer o que você gosta, até porque para você ganhar dinheiro em qualquer profissão, se você for bom no que você faz, você vai ganhar dinheiro. Hoje em dia até medicina está saturada, essas profissões que tecnicamente eram profissões tops, hoje em dia já está saturado, já tem muitas pessoas no mercado. E música ou qualquer profissão, você vai passar o resto da sua vida trabalhando. Então, se você fizer algo que você não gosta, você vai ser infeliz no que você estiver propondo a fazer e vai sofrer o resto da vida. Então, tem vários amigos meus que me vê e falam, nossa, cara, que legal que você vive de música. Meu sonho era fazer música.
Quando eles estão Fez. tocando, eles ficam super felizes. Falam, nossa, imagina acordar todo dia e poder dar aula, ter contato com o instrumento, poder estar tocando. Então eu falo, pois é, tipo, eu faço e fiz o que eu gosto. Então nunca tive esse problema com os meus pais de escolha com música. E depois da faculdade, quando você se formou, você parou por aí? Como que foi? Não. A faculdade, todo mundo imagina que quando você faz uma faculdade você sai de lá sabendo tudo. E na verdade não, a gente foca muito em se formar nas matérias pedagógicas, já que eu fiz licenciatura em música. Então, por ser licenciatura, você não tem tanto tempo de tocar. A gente até tinha aula de instrumento, mas a última coisa que a gente fazia era estudar instrumento, já que não tinha muito tempo. Então, as matérias, tipo, que ia no fim, psicologia, sociologia, antropologia, filosofia, essas matérias todas a gente estuda lá, mas qual que é o problema? Quando você estuda essas matérias, não sobra tempo para estudar a prática mesmo, o instrumento. Então a gente estudava o necessário para passar, mas é tudo muito rápido. Então na faculdade você tem uma base muito grande sobre tudo, mas depois você precisa se especializar em alguma área. Então eu continuei estudando com o meu professor da faculdade de instrumento, de guitarra. Eu fiz com ele mais uns 3 anos de aula particular ainda. E depois que você continuou estudando por quanto tempo? Eu estudei por mais 3 anos, só que depois disso a gente até já estava casado quando eu fui para São Paulo estudar com Mozart, que aí foi a coisa mais incrível da minha vida, que eu vou levar para o resto da vida. Isso eu vou contar para os meus netos, que eu estudei com Mozart Mello, para quem não conhece, dê uma pesquisada aí, que é o papa da guitarra brasileira, e inclusive ele foi professor do meu professor da faculdade. Então esse meu professor da faculdade sempre comentava sobre o Mozart Mello, e eu desde criança, desde que eu estudava com o Gessé, com o seu primo, que foi meu primeiro professor particular, ele já comprava as revistas, cursos do Mozart, mas ninguém tinha condição de ir para lá, de ir para São Paulo estudar com o Mozart. Então eu tive esse prazer, essa honra de estudar com ele, e foi muito, muito, muito incrível, tipo, onde eu aprendi muita coisa e eu tenho coisa para estudar para o resto da minha vida com o conteúdo que eu aprendi com ele. E todo esse tempo de estudo, a sua formação, no que você acha que isso influenciou quando você tocava na igreja? Vixe, muito na evolução mesmo, tipo no profissionalismo. Porque na igreja até então, todo mundo que tocava, até hoje acho que é assim, né, na igreja onde eu era, todo mundo fazia apenas por hobby e porque gostava. Agora, a partir do momento que eu me tornei profissional na música, não profissional em questão de tocar muito bem, e sim profissional na questão de ser minha profissão mesmo, eu viver de música. Todo mundo na igreja tem um trabalho e chega em casa tarde, às vezes pega no instrumento, a maioria nem rela a mão no instrumento, mas vai tocar. Agora, a partir do momento que isso se tornou a minha profissão, isso mudou tudo, porque eu tinha contato o tempo todo com o instrumento, sempre estava tocando o dia inteiro e à noite ainda ia tocar mais. E dessa forma também conhecendo outras pessoas, outros professores, isso me ajudou porque eu conheci outro universo que eu não conhecia. Músicos diferentes, estilos de música diferentes, conteúdos totalmente diferentes que eu nem sonhava que existia até então. Então, a partir do momento que eu conheci todas essas coisas, eu tentei agregar e levar para a igreja. Então, eu sempre tive, acho que por começar muito cedo da aula, eu não consigo estar num lugar tocando sem ensinar. É até algo meio chato, mas eu não faço na maldade. Tipo, todo lugar que eu vou tocar, eu tento auxiliar, passar alguma coisa, porque senão não faz muito sentido eu simplesmente ir lá tocar e não transmitir nada de conhecimento que eu sei. E eu gosto de dar aula, é algo, acho que, natural. Eu acho que eu nasci para dar aula mesmo, porque como já faz muito tempo que eu faço isso, eu acostumei. Então, todo lugar que eu vou tocar, todas as bandas, eu sempre estou tentando criar um arranjo, auxiliar, ensinar alguma coisa, porque eu sei o quão difícil que é para quem não vive de música aprender algo novo. E você falou que você gosta muito de ensinar. Inclusive, assim, uma história da criação desse canal é justamente uma extensão dessa paixão dele por ensinar, né? Que você me falou que você queria ensinar tantas pessoas que você resolveu criar o canal, Sim. né? Até no começo, quando a gente foi criar o canal,
As pessoas, eu tinha bastante aluno já presencial, mas eu sempre percebi que principalmente o pessoal que é evangélico, não só evangélico, eu estou descobrindo agora que o pessoal também católico, já que eu tenho alguns alunos que são católicos, também tem essa dificuldade. É muito precário. Então na internet tem muito conteúdo, muito conteúdo. Só que os conteúdos, primeiro, não tem uma sequência, não é didático. E segundo, quando alguém quer aprender a tocar algo, alguma música, normalmente tem sertanejo, tem rock, o que está em alta, o que está tocando na mídia, mas músicas evangélicas ou católicas normalmente não tem. E esse é um dos problemas maiores que eu via. Até hoje eu vejo isso. Então eu sempre tentei auxiliar e gravar vídeos para essas pessoas, para esse público, para conseguir ajudar eles da melhor forma. E por isso que eu gravo os vídeos também simplificado, para tentar puxar o maior número de público de pessoas que não sabem nada. Então também não adianta eu simplesmente gravar alguma coisa no canal para tentar ajudar vocês, mas colocar conteúdos já mais avançados. Porque eu sei que quem mais tem dificuldade, quem mais precisa, são as pessoas iniciantes, que estão do zero. Então estou tentando da melhor forma possível auxiliar algumas pessoas que não sabem nada a começar a tocar nas igrejas. E isso acho que vai auxiliar e ajudar muitas pessoas. O meu início na música foi com teclado, né? Sim. E na época que eu estudava, era só hino da harpa e músicas antigas, assim. E eu acho que eu tinha uns 14 anos. Eu não queria aprender isso, eu queria aprender a tocar com hinos atuais, né? E realmente não tinha isso. Então eu achei muito legal essa sua ideia de ensinar com 3 acordes e ensinar com hinos atuais. Sim, essa ideia veio justamente do início, da forma que eu aprendi. Então eu tive esse privilégio da minha mãe já me forçar desde o começo a tocar os hinos que tocava na igreja, claro, e sempre simplificados, com 3 acordes. E todo mundo tocava dessa forma antigamente. Inclusive meus tios, até hoje eles têm muito disso. Você está tocando, fala, ah, primeira, segunda, terceira. É um termo que o pessoal mais antigo utilizava, ainda utiliza algumas pessoas para tocar. E por isso que veio essa ideia de ensinar as pessoas também dessa forma, já que é muito simples, tem apenas 3 acordes e é uma forma de você começar direto com músicas. Que eu percebo que a maioria das pessoas acaba desistindo na música, não só pela dificuldade, por exemplo, no violão as pessoas desistem na pestana, que eu percebo, porque dói muito a mão e tem pessoas que não conseguem tocar. Mas eu acho que o principal causa da desistência das pessoas é justamente demorar muito. Nas escolas tradicionais o pessoal enrola muito até chegar em músicas, principalmente para gente que é de igreja, tem que ter um estudo, umas aulas diferenciadas, porque para quem toca fora da igreja, eles seguem métodos, essas coisas, toca musiquinhas desconhecidas, mas não tem problema. Agora, para a gente que toca na igreja, a gente quer aprender já a tocar direto os louvores para começar. Então esse eu acho que é o maior problema das pessoas que ensinam fora da igreja. Inclusive tem uma coisa interessante que minha mãe sempre proibiu a gente, que acho que foi uma bobeira também, que poderia ter ajudado. Mas ela não deixou a gente fazer conservatório na época. Todo mundo era a época que estava em alta. Hoje em dia conservatório caiu também. Mas na época curso técnico estava em alta e o conservatório é um curso técnico para música. Assim como tem técnico em eletrônica, aqueles cursos do Senai, um conservatório é a mesma coisa. E ela não deixou fazer, porque ela falava, você vai aprender a ler partitura como se fosse algo ruim. Mas eu entendo o pensamento dela. Ela falava, você vai estragar seu ouvido e você vai ficar viciado na partitura e nunca vai conseguir tocar de ouvido. Então até meus amigos, quando eu fiz faculdade, a maioria dos meus amigos na faculdade já eram formados no conservatório. E eu não, então eu tive até um pouco mais de dificuldade na faculdade por isso, porque eu não tinha feito história da música, algumas matérias que todo mundo já tinha feito, teoria, então todo mundo já tinha feito isso no conservatório, eu acabei tendo que fazer na faculdade, aprendendo, mas de uma forma mais difícil, porque eu não tinha base nenhuma e eles já tinham.
Mas isso é porque ela queria que você tocasse na igreja, né? E ela sabia que para tocar ali na banda, né, ninguém usava a partitura, né? Sim, sim. Mas era coral, orquestra, essas coisas, né? Exatamente. Mas isso também me limitou um pouco, por eu não ter esse conhecimento de partitura, ter que aprender isso depois, tipo, bem mais pra frente, atrapalhou um pouco. Mas eu entendo também a ideia dela, que era para não atrapalhar no meu ouvido, que tem muita gente, até inclusive você fazia aula dessa forma, né? Aprendendo só na partitura, mas nunca aprendeu a tocar uma música que você gostava e de forma mais rápida também, com acordes, com ritmo, que é o que a gente gosta de tocar. Né? Quando eu fazia aula, chegava o dia da aula, eu falava, meu Deus, não quero ir. E um tempo depois que a gente casou, o Kia começou a me dar aula, né, aula de teclado também. E foi assim, incrível que em acho que 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, eu já estava tocando, porque justamente você me ensinava desse jeito diferente. E isso eu achei o máximo. Eu falei, cara, ele é muito bom no que ele faz mesmo. E esse curso que você tá criando, eu achei muito legal, porque você continua seguindo essa linha, né, de ensinar as pessoas já num jeito que ela já pode tocar. Não precisa esperar fazer 1 ano para ela... Sim. 1 ano de curso para começar a tocar. Sim. Tipo, é bem direto. Bem direto. Inclusive isso, eu percebo que tem algumas igrejas que ainda focam nisso. Claro que são igrejas que focam muito mais em partitura. Eu tenho alguns amigos que são da congregação cristã e eles falam muito sobre isso. Mas lá, claro, que é uma orquestra, então todo mundo tem que estar tocando alinhado e lendo partitura. Mas lá parece que para você pegar um instrumento, você tem que estar... o método chama bona. Esse método já faz muito tempo que não se utiliza, tipo na faculdade mesmo a gente não usa. Mas é eficiente, só que é super difícil no começo. Então você precisa fazer os exercícios na teoria do bona. Tem um número lá, mas é muito para frente, que você leva em média de 6 meses a 1 ano para você começar a pegar no instrumento. Então eu acho que isso é complicado, porque se você não tiver muita força de vontade, você acaba desistindo. Porque imagina você fazer 6 meses de aula teórica sem relar a mão no seu instrumento. Então eu nem gosto muito dessa questão de exercícios, e nem gosto também muito dessa questão de teoria. É muito importante, eu ensino isso para todos os meus alunos, mas eu sempre começo com a prática e depois a gente passa para a teoria. Até porque entre os dois, o melhor é você ter a sua teoria e sua prática equiparada, equivalente. Agora, entre ter um na frente do outro, é muito melhor você ter a prática na frente da teoria, porque teoria não faz música, você só conversa sobre teoria ou só entende. Agora, fazer música realmente, passar toda a teoria para a prática, é muito mais complexo. Então, eu sempre foco dessa forma justamente para os alunos conseguirem se motivar, porque se consegue tocar já desde o início, ela consegue focar mais em tudo que eu passar posteriormente. Resumidamente, faz quanto tempo que você está nessa área de música, então? Acho que uns 16 anos. 16 anos, é muito tempo, hein? É uma vida, na verdade, né? Uma pessoa, um adolescente de 16 anos já é quase um jovem, já é muito tempo de vida. E nesse podcast vocês puderam conhecer um pouco de como que foi esses 16 anos na música. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar nos comentários. E quem for da época das revistinhas, deixa aí nos comentários também se você chegou a pegar essa fase. E é legal vocês se inscreverem no canal e também seguir lá no Instagram no Melodias e Riffs para ficar por dentro, porque para seguir esse canal é muito conteúdo, né? Nem eu tô conseguindo acompanhar tanto, né? Não direito. E tem uma outra novidade também, que a gente voltou a postar no canal Melodias e Riffs Plus também, que é um outro canal secundário que eu tenho, onde eu posto outros conteúdos diferentes daqui. Então é uma oportunidade de vocês estarem tendo contato com outro tipo de conteúdo e aprendendo um pouco mais também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Então é isso aí, galera. Então até o próximo vídeo. Valeu, tchau! Você sabia que no canal tem vários videoaulas e dicas para você começar a aprender a tocar hoje? Então clique aqui para ver a minha última videoaula que eu postei. Ou clique aqui embaixo para você ver a minha playlist especial que eu preparei para você.